Olá, eu sou Rodrigo Dias da Fonseca, juiz do trabalho em Goiás. Venho lhes falar a respeito da medida provisória número 936, recém-editada, que instituiu o Programa de Manutenção do Emprego e da Renda. E antes de falar sobre a medida provisória em si, eu gostaria de cumprimentar os seus redatores, porque me parece que eles se desincumbiram de uma missão espinhosa e se saíram muito bem. Indicaram soluções proveitosas e adequadas ao momento difícil que nós estamos enfrentando. Os objetivos da medida provisória são muito evidentes e estão catalogados no seu artigo 2º, mas basicamente a preservação da atividade econômica, a manutenção das relações de trabalho, a diminuição dos custos decorrentes da adoção de uma série de medidas restritivas em combate à pandemia do coronavírus. Isso será feito mediante o aporte de recursos do Tesouro Nacional da União, que proporcionarão ao empregador a adoção de duas medidas que estão à sua disposição. A primeira delas, o empregador poderá adotar a redução da jornada de trabalho dos seus empregados e correspondente diminuição dos salários. Isso mediante acordo individual celebrado com seu empregado, e essa condição de trabalho poderá durar no máximo 90 dias. Ou seja, durante 90 dias, o empregado trabalhará um pouco menos, receberá um tanto menos, e esta perda, esse valor que ele deixará de receber em virtude da diminuição da jornada de trabalho, será paga pelo governo federal, mediante a aplicação do percentual de redução da jornada sobre o valor de uma parcela do seguro-desemprego a que este empregado faria jus caso estivesse enfrentando situação de desemprego, obviamente. De tal modo que, para quem ganha inclusive até 3 salários mínimos, é praticamente nula a perda salarial decorrente da redução da jornada, tendo em vista o benefício emergencial que será pago pelo governo. A outra medida à disposição dos empregadores é a suspensão do contrato de trabalho. O que isso significa? Que por até 60 dias o empregado pode deixar de trabalhar e, obviamente, não receberá salário, mas receberá 100% na integralidade o valor de um benefício de seguro-desemprego, de uma parcela do seguro-desemprego, como se ele estivesse desempregado durante esse período. É bem verdade que para as empresas que apresentaram no fim de 2019 renda bruta superior a R$ 4.800.000, essas empresas terão que colaborar e, mesmo no caso de suspensão do contrato de trabalho dos seus empregados, terão de pagar 30% do valor do salário, o restante será pago da mesma forma pelo governo federal, mediante o percentual de 70% do benefício do seguro-desemprego em favor desse empregado. Essas duas medidas, como eu acabei de dizer, podem ser ajustadas por acordo individual, mas a rigor apenas para os empregados que ganham até 3 salários mínimos ou para aqueles empregados que ganhem mais do que o dobro do teto dos benefícios do INSS, hoje vai dar 12 mil e tantos reais, e que tenham diploma de curso superior. São os empregados que nós apelidamos de hipersuficientes desde a lei da reforma trabalhista, porque eles podem negociar diretamente com os empregadores com a mesma valia, com o mesmo valor que tem a negociação coletiva. De tal forma que para esses empregados, repito, que ganham mais do que o dobro do teto dos benefícios do INSS, e para aqueles que ganham menos, que ganham até 3 salários mínimos, o acordo pode ser individual. Para quem está no meio do caminho, para quem ganha mais de 3 salários mínimos e menos do que o dobro dos benefícios, do teto de benefícios da Previdência, o acordo para a implantação da suspensão contratual ou da diminuição da jornada e de salários precisa ser feito por via coletiva. E é fácil de explicar. Para o empregado que ganha até 3 salários mínimos, a perda com o sistema adotado é mínima. Para o empregado hipersuficiente, ele é capaz por si mesmo de avaliar o que é melhor para si na negociação com o empregador. Mas esses empregados que estão nessa remuneração mediana, entre 3 salários mínimos e o dobro do teto dos benefícios do INSS, a perda pode ser substancial pela adoção das medidas de suspensão do contrato e de redução da jornada e de salário. E por isso a necessária negociação coletiva. É bom sempre lembrar, de todo modo, que durante o tempo de implantação dessas medidas, que, repito, no máximo de 90 dias no caso de redução da jornada e do salário, ou de no máximo 60 dias no caso de suspensão do contrato,
Por todo esse período, o empregado tem assegurado o seu emprego, tem a garantia de emprego ou estabilidade nele, se você preferir. E terminado esse prazo, por um novo prazo igual, persiste a estabilidade. Por exemplo, então, se por 90 dias foi ajustado por acordo individual que um certo empregado trabalhará por menos tempo e receberá um salário um pouco menor, durante esses 90 dias ele não pode ser dispensado e também nos 90 dias subsequentes. Ele tem a garantia do emprego contra a dispensa sem justa causa. A adoção dessas medidas, suspensão ou a redução do salário e da jornada, deve ser comunicada ao governo federal logo após empregado e empregador e empregadores assim ajustarem. O empregador terá 10 dias depois do acordo feito com o empregado para comunicar ao governo federal a respeito dos termos deste acordo, justamente para o governo federal se organizar para fazer o pagamento do benefício emergencial. Por hora, ainda não saiu, a medida provisória acabou de ser editada, ainda não saiu a regulamentação, o ato do Ministério da Economia, que regulamentará a forma como o empregador fará essa comunicação ao governo federal. Estamos aguardando e, como se trata de uma medida emergencial, eu imagino que muito em breve essa regulamentação sairá. Da nossa parte do Poder Judiciário, eu acredito que nos incumbe a missão de interpretar a nova medida provisória de acordo com o contexto ora enfrentado, de excepcionalidade. Afinal de contas, nós estamos atravessando um momento, um estado de calamidade pública. E, portanto, é preciso que as normas constitucionais sejam interpretadas dentro deste cenário, considerado este contexto. O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, o artigo 7º, inciso 6º da Constituição Federal, dispõe textualmente que para diminuir a jornada e o salário é necessária negociação coletiva. A medida provisória dispõe que isso pode ser feito por acordo individual. E agora, como é que fica? Bem, a Constituição Federal tem uma série de princípios, como, por exemplo, o da dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho, da livre iniciativa, objetivos da República de erradicação da pobreza, de tal modo que esses princípios constitucionais, eles devem prevalecer neste momento para que nós, penso eu, devamos chancelar os termos da medida provisória que foi tomada dentro desse contexto de excepcionalidade. Portanto, empregados, empregadores, o Poder Executivo, que editou a medida provisória, o Poder Legislativo, que em breve votará essa medida provisória, e nós, do Poder Judiciário, interpretando em conformidade com a realidade ora vivenciada os termos dessa medida provisória, devemos todos ter um objetivo comum, que essas medidas deem certo, que a sua implantação surta o efeito esperado e o Brasil finalmente possa, com sucesso, superar esse momento de enormes dificuldades. Eu acredito que isso possa, sim, acontecer. Me parece, a rigor, que as empresas, na maior parte dos casos, adotarão a suspensão dos contratos até com mais intensidade do que a redução da jornada e de salários, porque neste primeiro momento, ao menos, a atividade econômica está praticamente paralisada, interditada, de tal forma que me parece que neste primeiro momento, ao menos, será essa a medida mais utilizada. À medida que a atividade econômica começar aos poucos a ser retomada, possivelmente então os empregadores adotarão com mais frequência a redução da jornada e de salário.